Amados irmãos, agora sim, saúdo novamente a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, depois de uma introdução tão bela feita pelo nosso pastor, acho que não precisaria nem da introdução ao Salmo, porque foi perfeito, né? Este é um Salmo de Davi, né? O Salmo 64, estaremos estudando ele hoje, né? É um Salmo que, como o pastor disse, é uma oração de socorro, mas ao mesmo tempo é uma adoração a Deus de confiança, né? O salmista, ele não tem muitas coisas a se apegar, ele tem a maior coisa a se apegar, né? No decorrer do texto nós vamos estar estudando, nós vamos estar vendo como que o salmista descreve seus inimigos, como que o salmista se coloca, né, na condição para poder vencer os seus inimigos. Em estudo foi orientado e cheguei à conclusão que dei um título para esse salmo, que é o 64, o ataque inimigo e o escudo de Deus. Quero orar mais uma vez pedindo a direção do Senhor para que possamos explanar não segundo a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, nesse momento coloco-me diante da Tua santa presença com meus demais irmãos, clamando ao Senhor por misericórdia. Não sou digno de estar aqui, mas o Senhor quis assim. Prepara o meu coração e o coração de cada irmão, que o que sair da minha boca não venha da minha mente humana, mas seja através do Teu Santo Espírito para edificar a minha vida e a dos irmãos. Pai Santo, Pai amado, rogo-te nesse momento que tudo aquilo que for contrário à Tua vontade seja repreendido nesse momento em nome de Jesus, para que o louvor, a adoração e a Tua palavra cheguem onde o Senhor desejou que ela chegasse. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Diz assim o Salmo 64. Aqui na minha Bíblia ele traz um título que diz proteção contra os inimigos, e é verdadeiro. Este salmo também, ele é um salmo endereçado ao mestre músico, né, ao músico-chefe, que vai dizer também que esse salmo ele não é um salmo simplesmente de cunho pessoal do autor, mas ele foi planejado para ser empregado na adoração a Deus, né? Então, nós temos aqui um salmo, uma oração de socorro do salmista. E ele, mais para frente, ele vai, pela fé, se colocar como que ele entende que o Senhor vai agir, né? Porque ele está falando de algumas coisas que vão acontecer, a gente vai observar no texto. Diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz. Nas minhas perplexidades, preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente, armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquire tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desta forma, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Amém? O Salmo nos traz a informação de uma trama que estava sendo preparada para o salmista, né? Que por sua vez ele pede pelo socorro de Deus, ele clama pelo socorro de Deus.
O autor vai descrever que seus inimigos tramam às escondidas, imputando-lhe fatos ou situações caluniosas, e não temia nem o salmista e nem a Deus. Maquinavam coisas horríveis contra o justo, tendo certa convicção de que Deus não estaria vendo tais armadilhas, né, que ele estava armando para apanhar o justo. Esse salmo, nós dividimos ele em duas partes para ficar mais didático. Então, a primeira parte, nós vamos trabalhar dos versos 1 a 6 com o ataque do inimigo. Nós vamos ver as armadilhas do inimigo, as armas do inimigo para atacar o justo, no caso, o salmista. E vamos fazer também algumas ponderações para a nossa vida. Vamos trazer o que está acontecendo para nossas vidas, né? E na segunda parte, nós vamos trabalhar o escudo de Deus. Como que Deus como que o salmista estava com a sua confiança em Deus e tinha certeza que Deus o livraria. Amados, hoje, que tipo de batalha nós enfrentamos? Que tipo de batalha nós enfrentamos hoje? Há 3 tipos de inimigos que nós enfrentamos. Tanto Davi enfrentou lá, quanto a gente enfrenta aqui. Quais os 3 inimigos que nós enfrentamos? O mundo, a carne e o diabo. Em todo tempo, de alguma forma, enquanto estivermos aqui, estaremos sendo atacados de alguma forma nesse sentido, né? As coisas desse mundo são sedutoras, a nossa carne é fraca, e o inimigo se aproveita dessa situação. E nós vamos ver aqui, nos versos de 1 a 6, né, que o salmista, ele vai apresentar para nós o modo operandi dessas pessoas, os pensamentos, as maquinações deles, né, compreendendo como esse sorrateiramente planejava eliminá-lo. O autor atenta para as maquinações dos pensamentos do coração do adversário. Davi clama nos versos 2 a 4, ele vai estar clamando pela proteção de Deus ante as táticas dos inimigos. Malfeitores que se ajuntam a outros para tramarem e executarem ciladas para abater o salmista. Ou seja, o salmista, ele não vai buscar auxílio em outra pessoa, mas além de Deus, mas ele tem a perspicácia, ele faz a análise daquele momento, ele analisa ali as pessoas que estão à sua volta, e ele percebe quem realmente está com ele e quem realmente está tramando contra ele. Ele consegue observar isso, né? Esse salmo também é bom salientar que, diferente do Salmo 61, que a gente tem uma pessoa ali, um inimigo já mais detectado no salmo, esse aqui ele não tem esse inimigo aparentemente escrito no salmo, né? Podendo se relacionar tanto a Absalão, podendo se relacionar tanto às perseguições de Saul, né? Não está claro no texto quem é esse inimigo. Esse inimigo, no texto, ele é oculto, né? Nos versos 5 e 6, nós vamos estar vendo que o inimigo procurou a todo tempo criar tumultos, confusão, no intuito de provocar a descrença e enfraquecer o rei. Nas nossas vidas também é assim. Nós temos pessoas que, apesar de estar do nosso lado, elas não vêm para nos encorajar. Elas estão do nosso lado para nos enfraquecer. É como se elas roubassem a nossa energia, né? E o salmista está diante de uma situação que ele vê pessoas armando cilada contra eles para tentar exatamente enfraquecê-lo, fazendo com que ele se sinta incapaz, né? Nós podemos ver, na continuação do verso, aqui 64, os versos 5 e 6,
que eles não possuem temor. Para eles falar mentira é normal. Para eles imputar fatos inexistentes ao justo é normal, porque eles não têm temor a Deus. O justo sim tem temor a Deus e se preocupa com aquilo e deve se preocupar com aquilo que sai da boca dele. Mas o ímpio não. O ímpio para ele tanto faz. E esses malfeitores estavam tratando Davi dessa forma. Não estava preocupado com eles, pois eles acreditavam que Deus não estava vendo aquela situação, que eles poderiam tramar à vontade, né? Mas Deus sim estava vendo. Jesus também passa por isso. Nós podemos ver lá pegar esse texto aqui, essa primeira parte do texto, e levar para o Novo Testamento. Quando Jesus também, os fariseus, os judeus daquela época, todo o tempo, tramavam, inventavam, colocavam Jesus à prova, para tentar tirar dele algum fato, alguma palavra, que pudessem levar eles a incriminá-lo. Porque o que Jesus fazia era bom demais, e eles tinham inveja disso. Coisas que estavam acontecendo naquela época, que Jesus estava fazendo, eles não tinham visto. Morto se levantar, mão seca ficar curada, transformações de cestos de pão e peixe, de 5, 3 em muitos. Isso para eles era algo extraordinário, mas de tão extraordinário provocou inveja. Meus amados, quantas vezes na nossa vida a gente está subindo profissionalmente e muitas vezes o nosso amigo ou aquela pessoa que você tem como amigo, ela começa a colocar empecilho como que se fosse minando você para não crescer. Nos deparamos com isso muitas vezes na nossa vida, tramas horríveis para tentar nos incriminar. Jesus é o maior testemunho disso. Vamos lembrar aqui de Judas Iscariote, que ele funcionou como um falso amigo, ele funcionou como um inimigo infiltrado nos 12. Foi ele que traiu Jesus, porque Jesus contrariou a tese que ele acreditava, né? E aqui o salmista se depara com situações assim, né? O salmista está diante do inimigo. O texto não deixa claro quem que era esse inimigo, mas certo é, ele era maldoso, ele era perigoso e muito astuto. Ele não era um inimigo desprovido de inteligência ou de pouca inteligência, ele era muito inteligente. As ciladas que ele estava armando, ele estava colocando o salmista em situação de estar acuado. E aí o salmista, diante da situação, ele corre para Deus, que é o seu socorro. Quais foram as armas do inimigo nessa primeira parte do texto que nós vimos? Nós vimos que eles são conspiradores, o inimigo era tumultuador, usava de ataques verbais, usava de ciladas e era o articulador do mal. Olha para você ver quantos adjetivos negativos tinha o inimigo de Davi naquela época. E temos hoje também, não somos diferentes. Amados, quando essas consequências de ataque vêm, que pode acontecer comigo e com você, nós nos sentimos, muitas vezes, e as pessoas, qualquer pessoa, independente de crença, pode sentir. Quando você está diante do ataque, é normal você sentir medo. É normal, muitas vezes, você ser envergonhado, te trazer vergonha, depressão, baixa estima, fuga, ansiedade, preocupações e incapacidades. Isso você sente. Isso não significa que você é. Mas quais são as soluções que o mundo te dá? Né? Quais são as soluções humanas, vamos dizer assim? O mundo não pode te oferecer uma coisa que ele não tem. Quem tem é Deus. E nós vamos ver isso logo a seguir. Mas as coisas que o mundo, os refúgios que o mundo pode te dar, que na verdade não é refúgio, ele te joga ainda mais no poço,
as soluções humanas, algumas, né, são muitas. O mundo pode levar você para as drogas, para o entorpecente, para o álcool, como uma fuga, que na verdade só está te afundando mais ainda, né? Pode gerar violência, e essa violência aqui, ela pode ser tanto a violência externa, como a violência doméstica dentro da tua casa. Ela pode ser essa violência doméstica dentro da sua casa também, né? E a criminalidade também, as coisas que o mundo tem para te oferecer. Esse mundo jaz no maligno, ele não tem nada para te oferecer que se compare ao reino de Deus, que se compare às coisas excelentes que vêm do reino de Deus, né? E por fim, as soluções humanas, pode ser aquela solução tipo assim, você tirar sua própria vida. Você chega num determinado ponto que você não aguenta mais, mas você não tem quem te oriente, ou você não se coloca de uma forma que você possa raciocinar, e aí você vai e tenta contra a sua própria vida, né? Como temos acompanhado nos últimos tempos. Amados, agora nós vamos falar daquilo que é bom, daquilo que é excelente, né? Nós vamos para a segunda parte dos versos 7 a 10. Vamos falar do escudo de Deus. Como Deus se colocou e como Deus se coloca como um escudo daqueles que nele creem. O Salmo vai trazer isso para nós. Nós vamos ver isso agora, né? Por exemplo, enquanto os primeiros versos enfocam os pensamentos e estratégias do perverso, na segunda parte, o salmista vai exaltar a justiça de Deus em castigar os perversos e pôr-se como escudo, salvando os íntegros das garras dos malfeitores. E aí é interessante que, se os irmãos depois tiverem oportunidade, eu não vou me alongar muito por conta do tempo, observarem, o verso 7 vai se contrastar com o verso 4, e o verso 8 vai se contrastar com o verso 3, né? Deus vai pegar essas palavras usadas contra o salmista e transformá-las em armas contra o malfeitor, os malfeitores. E Deus também, lá no verso 3, vai inverter esses efeitos, né? Esses efeitos de calúnia, de sarcasmo, provocado pelos malfeitores, Deus vai devolver isso, né, incriminando, que isso por si só vai incriminar os próprios inimigos do salmista. Quer ver? Deus não precisou usar de nenhum fato, assim, nenhum poder extraordinário. O próprio inimigo, ele parece inteligente, só que ele produz provas contra si mesmo, né? Nós tivemos essa dedução quando analisamos esses 4 versos, fazemos esse contraste. O problema das mentiras e falsas acusações e outras formas de maledicência é que o agressor se torna vítima da sua própria maldade. Foi o que acabamos de falar. Aqui o salmista deixa claro que o julgamento dos ímpios assustaria o povo, e que o povo, vendo o que Deus fez com os ímpios, o povo temeria mais a Deus. Opa! E procuraria não mais pecar. E nisso, todo o povo gloriariam, melhor dizendo, a Deus, né? Dariam glórias a Deus, porque viu a justiça de Deus acontecer. O engraçado é que quando a gente fala da justiça de Deus, nós vemos que ela tem 2 lados, né? A justiça de Deus, ela castiga o malfeitor e livra o justo. Interessante, né? Esse paralelo, esse paradoxo, melhor dizendo, né? Entre as duas coisas, né? E qual foi as armas utilizadas por Deus nesse? Deus utilizou a surpresa. Pegaria eles no momento inesperado, quando eles estivessem achando que estava
dominando. Deus viria de surpresa. Né? Utilizaria a própria arma para contra-atacá-los. Né? Mas eu pergunto para os irmãos hoje: como vencer os inimigos? Onde e quando devemos e onde buscar os recursos, o armamento para enfrentar os inimigos e vencê-los? Eu vou dar uma dica para os irmãos. No Novo Testamento, tem um personagem que nós conhecemos bem, e ele é nosso Senhor e Salvador, né? Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto. A mesma sagacidade usada lá contra Davi é a mesma sagacidade que vai ser usada aqui contra Jesus. Pois o autor é o mesmo. O inimigo é o mesmo. Aqui, Satanás espera Jesus ficar com fome após 40 dias de jejum, e ele chega provocando: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Ora, se Jesus quisesse assim fazer, não precisava de ninguém falar. Ele é Deus. Ele tem poder para transformar as pedras em pão. Mas qual foi a resposta sábia de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não contente, ele fala: não é possível, eu consigo tudo isso com todos os outros, esse vai cair. Ele tenta novamente. Leva Jesus para a parte mais alta do templo, e lá ele faz aquele discurso, né? Se tu és filho de Deus, joga-te daqui. Porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece. Mais uma vez, Jesus tem uma resposta sábia. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, vendo que seus argumentos estavam acabando, ele apela. Ele leva Jesus para um monte muito alto, coloca Jesus lá e mostra todos os reinos da terra, todas as maravilhas da terra, todos os poderes da terra, e diz para Jesus: se me adorares, se prostrares diante de mim e adorares, tudo isso será teu. Aí Jesus se indigna e diz para ele, né? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então, amados, Jesus nos dá o maior exemplo de como vencer o inimigo. Se o inimigo usou a palavra de Deus para tentar Jesus, ele usa também a palavra de Deus para nos tentar. Só que Jesus não tinha corrupção na sua carne. Nós nascemos com a corrupção do pecado. Então, muito mais vigilantes temos que ser, né? E como nós devemos fazer hoje para buscarmos esse abrigo nesse escudo de Cristo? Porque lá no Velho Testamento Deus pegou tudo que o inimigo jogou contra Davi, bateu e voltou. Mas hoje nós também temos isso, né? Hoje nós também podemos e temos, e o crente, todo crente tem, que crê realmente em Deus. Como que nós podemos vencer esse inimigo? Como nós podemos, quais são as armas? Adotamos então as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6, 18. Os irmãos conhecem bem, né? Vamos adotar as armaduras de Deus, né? Quais são elas, as armaduras de Deus? Eu separei aqui mais detalhadamente. Assim, é engraçado que as armaduras de Deus são uma curiosidade. Não sei se já foi falado, mas com certeza já foi falado aqui.
que Paulo faz essa comparação como um soldado romano, que era o soldado mais bem armado, mais preparado daquela época, né? E ele vai pegando as armaduras e vai transportando, fazendo um paralelo com as coisas excelentes de Deus, as coisas mais excelentes de Deus, né? Por exemplo, né, ele manda a gente possuir, tomar a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E quais são? O cinto da verdade, cingirmos com a verdade, com a couraça da justiça, com a pregação do Evangelho da paz. Engraçado que o Evangelho da paz aqui, meus amados, é para a guerra. Mas não a guerra com o ser humano, mas a guerra espiritual, contra o inimigo de Deus. Então, o Evangelho da paz traz paz para nós, mas é para nós combatermos o inimigo, que nós sentimos seus efeitos no mundo, né? O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Então, temos que revestir-nos da armadura de Deus. Mas hoje, qual é esse escudo hoje para nós? Aonde devemos nos refugiar? Nos refugiemos na cruz de Cristo. Cristo se entregou por nós, Cristo morreu por nós, não foi por mera vaidade, Cristo morreu por amor por nós. Lá em Gálatas 2:20 Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Grande, né? Grande é esse Deus nosso, né? Maravilhoso. Onde temos que nos esconder então? Onde temos que nos refugiar? Atrás da cruz de Cristo. Mas, irmão, como que a gente vai fazer para ter essa vida aí de viver no Espírito? Como que a gente faz isso? Praticando os frutos do Espírito. Nós temos que buscar praticar os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Termos uma vida de amor, amor ao próximo, amor primeiramente a Deus, a nós também e ao próximo. Vivermos em alegria, vivermos em paz com os irmãos e com os demais. Ter longanimidade, não ser aquela pessoa estourada, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão. Engraçado, irmãos, isso aqui eu aprendi com meu professor, chama pastor Everaldo. Se o inimigo foi apresentado em 3 facetas, o mundo, a nossa carne e o próprio diabo, do que eu falei, nós temos a Trindade Santa do nosso lado. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não precisamos de muitas coisas. Nós já temos tudo. Basta crermos, basta termos fé, confiar. Davi confiou que Deus faria com que os seus inimigos sofressem as consequências de seus próprios atos. Jesus veio e se fez pecado por nós para exatamente nos livrarmos. Por fim, eu diria para os irmãos assim: a batalha é certa, mas é preciso escolher as armas corretas, as armas certas, as armas que vão te fazer a diferença, as armas que vão te levar a se proteger, a se guardar. O inimigo oferece armas que te afundam, as armas do mundo te afundam, mas as armas de Deus te salvam. Então, amados irmãos, isso era que eu trouxe para essa noite. Tivemos que dar uma resumida, né, pastor? Porque por causa do tempo temos que obedecer às leis. O Marco pregou isso também, né? Temos que obedecer às leis, né? Não podemos andar abaixo, nem acima. Aprendi, Marco? Nem acima, né? Eu queria deixar uma mensagem para os irmãos. Essa mensagem
ela vai encontrar lá em Isaías 54, 17. Lá em Isaías 54, 17, vai dizer assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isso é para encorajar os irmãos e ver que temos um Deus maravilhoso. E você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa, olha bem, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Amém?